Fala pessoal, Sanse aqui mais um vídeo. Como dirigir um carro automático no Japão. Não sei se todos sabem, mas aqui no Japão 99% dos carros são automáticos. São automáticos. Quem chega do Brasil aí e chega aqui no Japão vai, vai ter essa constatação de que os carros no Japão, 99% dos carros são tudo automático. E às vezes, como a gente está acostumado no Brasil, a gente chega aqui e não tem carro manual, né? Então, às vezes surge um pouco de dificuldade aí na hora de trocar a carteira aqui, fazer os testes lá no centro de habilitação do carro. E eu vou tentar trazer para vocês aqui de uma forma mais resumida e breve aqui, ou resumida e breve é boa, né? Mas resumida, de como funciona, de como trabalhar, de como dirigir um carro automático aqui no Japão. Porque é bem provável que você, quando chegar aqui, quando você for transferir a sua carteira de manual, que no Brasil é manual, para automático, pode ser que tenha um pouco de dificuldade por não saber ou como que dirige um carro automático. Mas é bem simples, é muito fácil, é bem mais fácil do que o manual, né? Como você pode ver ali embaixo, não tem 3 pedais, só tem 2, né? Só o acelerador e o freio. E aqui é somente onde seria a embreagem, é só um descanso, certo? Então, tem a opção de você dirigir carro manual aqui no Japão? Tem. O que acontece é o seguinte: quem troca a carteira, né, do Brasil para o Japão com o carro e faz o teste com o carro automático, só tem direito a dirigir carro automático. Você não pode dirigir um carro manual, porque a sua carteira fica restrita somente ao carro automático. Agora, se você tem, na hora de fazer o teste lá, utilizar o carro com câmbio manual, aí você pode dirigir o carro manual e o carro com câmbio automático. Então você tem essa opção. Mas, geralmente o pessoal fica com medo e acaba fazendo com automático. No meu caso foi assim também. Eu, quando cheguei aqui, eu sempre dirigi carro manual no Brasil, nunca dirigi carro automático. Eu nem sabia como que funcionava, né, o carro automático no Brasil. Porque na época não era muito comum, né? E quando eu cheguei aqui no Japão, só tinha carro automático para fazer teste, para dirigir. A grande maioria, né, dos carros são automáticos. E quando eu fui fazer a troca da minha carteira do Brasil para o Japão, eu ia fazer no carro manual. Eu queria fazer no carro manual, eu falei, eu não sei nem dirigir carro automático, então vou fazer no manual mesmo. Porém, o cara que fez assistência para mim lá, para trocar a carteira, né? Ele falou assim, ó, é melhor você fazer no automático, porque no manual ninguém passa de primeira. E a minha intenção era passar de primeira, ir lá, fazer o teste, passar e já em seguida já começar a trabalhar. Eu não queria perder tempo, né, com isso. Até porque se você tem um custo a mais, né, para ir pro Menkyo Center lá, pro centro de habilitação para poder fazer a troca, você precisa de mais um dia ou 2, 3, dependendo das vezes que você reprovar, para poder exatamente fazer esse trâmite. Aí ele falou assim para mim, faz no automático, porque no manual geralmente ninguém passa de primeira, né? Mas eu falei para ele, não, mas eu não sei dirigir carro automático. Desde que eu sei dirigir carro, eu sempre dirigi manual, então para mim não tem problema, né? Aí ele falou assim, ó, tem uma certa dificuldade do pessoal passar o pessoal de primeira quando faz o manual, né? Aí eu já fiquei com medo, falei, caramba, né? Eu quero fazer, né, de primeira e passar de primeira, né? Aí acabei optando por fazer automático, né? Ele falou, faz automático, que é mais fácil, você vai ver e tal. Falei, então tá bom. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz no automático. E aí da minha turma foram 8 pessoas, eu fui o único que passei de primeira, mesmo sendo automático, né? Então, aí como eu tinha pressa, para mim foi certinho, né? Eu não queria perder tempo, então
Eu fui, fiz o teste, voltei já com a carteira na mão. Então, mas para você que está vendo agora, pode ser que você, se você tiver, não tiver tanta pressa, você também tem a opção de fazer com câmbio manual, tá bom? E aí você não precisa depois fazer troca e nem coisa nesse sentido, que foi o caso que eu tive que fazer. Vocês podem pesquisar aí no canal aí que tem um vídeo aí sobre isso. Mas eu já falei demais, vamos lá, como que faz para dirigir um carro automático. É muito simples. Vou ligar o carro aqui. Então, ali no painel ele tem um mostrador aqui, ó, né? Tá em P agora, que seria o parking. Então, todo carro, dependendo da manopla, né? É que essa daqui é uma manopla um pouco diferente. Você tem que apertar essa trava aqui, ó. Tem uns que é aqui em cima, né? Umas manoplas aqui que você aperta o botão aqui para poder movimentar, senão ele não movimenta. Se você não apertar, ele trava, ó. Então eu não consigo mexer. Então você primeiramente precisa pisar no pedal. Não sei se dá para escutar um barulho aqui, ó. Tem uma trava que ele só desabilita quando pisa no freio, ó. Não sei se dá para ouvir aí, que eu tô gravando aqui. Então, você pisa no freio, primeira coisa. Tá no P, que é o parking, né? Você vai colocar o ré ou neutro, né? Se você não for fazer nada, ou D. Então, para que serve essas outras posições aqui? Eu vou explicar para vocês. Então, colocando aqui no D, que seria o drive, lá no painel já muda também, ó. Você vai mudando aqui, vai mudando lá, ó. Tá no neutro, na ré, no parking, certo? Então, quando você for, que no caso se eu fosse sair, eu tô com o carro parado aqui na vaga, eu teria que dar ré, né? Então eu ponho no ré, na ré, solto o freio de mão, só que com o pé pisado lá no freio, né? O pé sempre tá no freio. E aí a partir daí você começa a soltar o freio e o carro vai começar a andar automaticamente, né? Então você não precisa pisar na embreagem nem nada, você só vai utilizar o freio e o acelerador, certo? Então, aí se fosse o contrário, a gente vai para frente. Então a gente coloca no D, que é onde ele faz a troca de marchas, de todas as marchas que tem no carro, automaticamente. Esse S e esse L é para quando você precisa de mais força do carro, né? Por exemplo, você vai subir uma subida muito íngreme, né? Aqui você também tem uma troca de marcha um pouco mais esportiva, vamos dizer assim. As marchas ficam mais esportiva, né? E aqui, só que aqui fica limitado o número de marchas, né? Aqui, se eu não me engano, fica só na primeira. E aqui muda da primeira até a terceira. E aqui utiliza o restante das marchas. Então, toda vez que você for dirigir o carro, você sempre põe no D. Isso aqui é igual para todos os carros. Tem alguns carros que não tem esse SL aqui, só tem o D, né? Então você vai ter só o P, vai ter só a ré, o neutro ou o D, né? Os carros mais novos, por exemplo, não tem essas duas posições a mais aqui, tá? Então, recapitulando, vamos colocar aqui, o carro vai estar parado aqui no D, no P, né? Então você vai lá, pisa no freio e põe para a posição que você quer, se é para ir para frente, se é para ir para ré. Aí solta o freio de mão e anda com o carro, certo? Agora, para parar o carro, como que a gente faz? Primeira coisa, entra no N, puxa o freio de mão, né? O pé tem que estar sempre lá no freio. Aí você coloca ele no P e solta o freio. Porque se você faz ao contrário, por exemplo, coloca no P, depois coloca no puxa o freio de mão, o carro ele fica forçando o câmbio. E isso não é legal, né? Porque quando você colocar no P aqui, se eu soltar o freio aqui, o carro ainda anda um pouquinho, como se ele tivesse engatado, né? Ó, ele deu uma mexida. Então ele tá apoiado em cima do câmbio, né? Por mais que o carro não vai andar, ele fica apoiado em cima do câmbio, e isso não é legal pro câmbio, tá bom? E aí,
você consegue visualizar ali. Você não precisa ficar olhando aqui, né? Você pode olhar ali no painel, né? E pode olhar aqui também, né? Geralmente o pessoal olha aqui ou olha lá no painel, ó, na hora que vai mexendo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Deixa aquele like aí para ajudar o canal. E eu trouxe mais esse vídeo aí só para ajudar aquelas pessoas que ainda não conhecem e não sabem como que funciona um câmbio automático. Tá bom? Se você fica por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!